O conhecimento desse fato, segundo Angela Patá, qual seria esse fato? O fato é de que não há morte, né? A morte não existe. O conhecimento desse fato será de grande auxílio e favorecerá a consideração mais serena e objetiva de todos os lados de nossa personalidade, os bons e os maus, de todos os nossos impulsos, desejos e tendências, dando-nos a possibilidade de neles divisar as possibilidades latentes para o bem. Devemos utilizar tudo o que temos no íntimo, tudo, defeitos, virtudes, impulsos negativos, tendências positivas, sublimando os primeiros e potencializando os segundos, e seguindo assim o caminho natural do desenvolvimento e do crescimento. Nós, às vezes, nos perguntamos, será que nós precisamos do auxílio de alguém para poder fazer esse tipo de trabalho? É necessário uma orientação. Falo seguramente. Nós não vamos precisar de um guru. Uma orientação como essa que nós estamos passando, né? Vocês pegarem os videozinhos, ouvirem, analisarem, refletirem, né? Porque quem vai fazer o trabalho de autoformação e de autoformatação somos nós mesmos. Ninguém sabe, além de nós, as realidades do nosso íntimo. Ninguém. Somente nós é que sabemos as coisas boas, as coisas que não são boas, as coisas que devem ser modificadas, as coisas que devem ser deletadas. Só nós, ninguém vai falar pra gente, faz isso, faz aquilo outro. Não, somos nós mesmos, né? Deste modo, será muito facilitada a tarefa de quem sente no íntimo a aspiração de se dominar, a fim de realizar seriamente um trabalho real e constante de autoformação. É preciso, preste atenção, identificar a meta final, manter elevado o ideal e também saber discernir qual o próximo passo e reconhecer os vários graus de ascensão antes de chegar no pico. Antes de nós chegarmos na busca da plenitude, é necessário que a gente avalie, reflita, não é? Boa parte dos insucessos na senda da autoformação tem sido causada justamente pelo senso de inadequação e de incapacidade que surge no ânimo daqueles que o enfrentam com demasiado entusiasmo, propondo-se metas excessivamente árduas e longínquas, para depois perceber que lhe faltam forças e aptidões para persegui-las. Isso é um fato que ocorre muito a miúde. A pessoa se deslumbra. A pessoa acha que vai conseguir fazer tudo. Aí faz aquele programa. Não, porque eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou mexer assim. No final das contas, depois da primeira, segunda experiência, a pessoa começa a fraquejar e abandona. Muitos casos eu tive a experiência de conviver com o abandono. E não é abandono de uma, duas, três pessoas, abandono de dezenas de pessoas. Porque fizeram um programa e um projeto insuportável. Eles programaram para si próprios
aquilo que eles não davam conta de realizar. Então não devemos fazer assim. Devemos sim fazer uma programação que esteja ao alcance de nós e não metas excessivamente árduas, não, metas simples, né? Eu vou modificar nisso, uma coisa pequena. Mudou? Tá, então agora eu parto para outra. Vou modificar nisso. Mudou? Tá, então vou para outra. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente, não é? O aspirante espiritual, continua ela dizendo, sabe que a estrada é longa e árdua e não tem ilusões de poder percorrê-la com agilidade e rapidez. Contempla a si mesmo desiludida e objetivamente, sabe reconhecer os limites das próprias forças e utilizar as próprias capacidades. Veja bem, contempla a si mesmo desiludida, sem ilusão. Entende? De forma real. Ele não vai se contemplar de maneira ilusória. Não, eu não dou conta de fazer isso, não vou fazer, não é? Não ignora, todavia, que deve seguir para a frente, que é preciso percorrer a estrada sem pavores e sem hesitações, com coerência, com constância, confiança e coragem, tendo sempre diante dos olhos a mente divisa, sem pressa e sem tréguas, que o acompanhará passo a passo em direção à luz, sem pressa, mas sem tréguas. Esta é a proposta verdadeira do aspirante espiritual. O aspirante espiritual necessita desse tipo de visão. Nós encerramos com esta colocação, sem pressa e sem trégua. Por quê? Porque não adianta querer correr, depois vai voltar para trás, refazer. Eu sempre digo e vou sempre dizer, uma reforma sempre é mais incômoda do que uma construção. Porque a reforma você vai destruindo paredes aqui, destruindo paredes ali e vão surgindo mais problemas. Então é preferível que você construa sem pressa e sem tréguas, assim como diz Ângela Maria Lassalavata. Eu espero que vocês estejam gostando, porque nós estaremos incluindo no nosso estudo este pequenino grande livro que trata do tema que nós dissemos, o caminho do aspirante espiritual. Podem baixar em PDF para poder acompanhar. É um livro de fácil leitura, não tem grande dificuldade na leitura, não é? E entraremos na próxima lição, que intitula-se As Bases da Autoformação. Ela vai lenta e gradativamente colocando tijolinhos na nossa construção interior para que a gente tenha uma estrutura muito bem formada, né? Com segurança e com otimismo, né? E com firmeza, sem ilusão. Principalmente este termo é fundamental, sem termos nenhuma ilusão com relação à nossa autoformação. Ela inicia assim: quem se dispõe a iniciar um trabalho de autoformação, a primeira coisa que se deve fazer é deixar bem claro para si mesmo
qual o fim que deseja atingir? Qual o fim que eu desejo atingir nesse trabalho de autoformação? O objetivo desse trabalho é formar um ideal, porque o nosso ideal é um ideal muito pequenino e como Espírito Eterno, como ser senciente, pertencente a este grande e maravilhoso universo, nesta sinfônica humana, nós precisamos estar muito bem constituídos, muito bem formatados, para que não cometamos deslizes e erros que venham a comprometer toda a harmonia desta filarmônica maravilhosa que se chama humanidade. Muito obrigado. Voltaremos em breve com mais alguns estudos sobre o tema que estamos abordando, que é o caminho do aspirante espiritual. Muito obrigado.